Oiê, tudo bom? Torcendo aqui para que esteja, tá? Eu sou Lidomar Nepomuceno, uma das pessoas que apresenta e produz o Hebreu. Deixa eu te dizer, você tá escutando nós na Aurelo? Por favor, escuta lá. O link tá aqui na descrição, tá? Obrigado. Então, tu já deve saber que a gente deu uma pausa durante esse mês, né? Pois é. Enquanto a gente tá assim, tomando um fôlego pra voltar com uma nova temporada em março, tem uma galera muito massa ocupando esse espaço aqui, com episódio toda semana. A gente começou o mês estreando um quadro novo, inclusive, o Fofoca Edificante. Sabia, não? Pois foi. E foi muito legal, muito divertido. Confere aí. Semana passada, a gente teve um episódio massa sobre não-binariedade bíblica. Acredita? Pois é. O Redomascast trouxe esse papo muito provocante e potente, importante, necessário pra gente ouvir aqui no Hebreu. E hoje a gente tem a honra de ceder o nosso espaço para um dos maiores podcasts de política do país. A gente é muito fã delas, essas cearenses, jornalistas maravilhosas, as Cunhãs. Você não conhece ainda? Pois a gente super recomenda. Segue aí nas plataformas de áudio e nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do episódio. Confere aí. Agora sim, vem cá, Camila, o espaço é de vocês. Oi, galera, ouvinte do podcast O Hebreu, um prazer enorme estar aqui com vocês. Aqui quem fala é a Camila Fernandes, uma das cunhãs do podcast As Cunhãs, que fala sobre política do Ceará, além de outras cositas más. Então, em outubro de 2021, eu, Inês Aparecida e Ébele Rebouças recebemos a dupla que conduz o Hebreu, o Lidomar Nepomuceno e a Lia Girão, para um bate-papo sobre religião, política, e foi um papo maravilhoso. Sabe, a gente aprendeu demais com essa conversa, já que a política hoje em dia cada vez mais está interligada, está envolvida com a religião e vice-versa, né? Então o papo foi maravilhoso e acho que vai ser uma chance, quem já ouviu, escutar de novo, e para quem não ouviu, escuta agora, vale a pena demais, viu? Fica o convite. Um beijo grande. Beijo, Camila. E vamos lá, né? Deixa eu só dar o play aqui, pera. Foi. Até mais, gente. Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas aguerridas. A Ébele Rebouças. Oi, Ébele! Oi, gatinhas manhosas, combativa e aguerrida aqui no meu caso, viu, de torcedora do Lion. Meu povo, em primeiro lugar, vão pro YouTube, viu, porque nós estamos aqui com nossas faces belíssimas no YouTube, mais ou menos, né? Tô meio aqui com cara de sono, mas dá pro gasto. E quero deixar registrado que foi muito legal encontrar tanto Curumim, Cunhazete querida, na manifestação do dia 2, né, sábado passado. Foi um clima como eu nunca tinha sentido, assim, no protesto mesmo. Eu acho que foi a energia da manhã, aquele calor, o trajeto do centro, lembrou muito um carnaval, de verdade. Tava todo mundo feliz, protestando com alegria, então foi massa, assim, lembrou demais um carnaval, né? Os bons tempos de carnaval. Então, eu queria mandar um beijo para todo mundo que falou com a gente tirou um monte de foto com Curumim, com Cunhazete, e dizer que até a próxima manifestação, né? Porque vamos em todas. 15 de novembro, tá marcadíssima. 15 de novembro, bora. Vai demorar um tempinho, mas chega, né? E aí vamos lá, todo mundo com a fibra necessária para mandar, né, o indivíduo para longe da gente. Agora nós, claro que estamos com a maravilhosíssima Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, Camila, oi, Ébele, oi, nem vou dizer o nome agora dos nossos entrevistados. Pois é, Ébele, tu tem razão, parecia assim um pré-carnaval, principalmente aquele pessoal que ficou junto com o Maracatu Solar, menino, foi maravilhoso, dançando, mas foi ótimo. E vou mandar aqui o alô para Lívia Andrade, que o amigo dela que estava lá na manifestação, que pediu beijo, Lívia Andrade, para ti. Sidney Ferreira e Guia de Itauá, que eles conheceram a gente pelo Lero White. Rapaz, o povo assistiu mesmo, né, aquele negócio. Ave Maria, a Camila lindíssima. Para Lirna Bruno, para Lusca, do podcast O Universo de Lusca, né, Lusca, Jefferson Lima, José Ronaldo Júnior. José Ronaldo Júnior mandou uma conversa danada, conversei foi muito com ele no Instagram, no meu. Ele é pernambucano,
faz medicina na Federal da Bahia, no campus de Barreira, mas diz que é doido pelo Ceará. Aí ouve o nosso podcast. Pois um beijão para tu, José Ronaldo Júnior. Eu tenho só pouquíssimos cheiros, mas é que são super especiais, são de pessoas que viram o Lero White do Falcão na TVC e vieram falar comigo. Teve um que me reconheceu numa clínica, eu tava de máscara, toda ali encolhidinha. Olha aí, subcelebridade. Então um cheiro, ó, Júnior Tavares, não conhecia o podcast, agora tá conhecendo, então um cheiro pra você. O Matheus Leite e o Flávio Gabriel Alves a gente encontrou na manifestação, pediram foto com a gente, pronto, e vão ganhar cheiro também, viu? Pra vocês. Ó. Ei, só um parêntese, o bom é a Camila muito surpresa, gente, eu de máscara, a gata com essa cabeleira loura, com esse porte, né, com essa voz, se surpreendeu. Eu tava muda, eu tava bem calada, mas assim, a pessoa chama atenção de todo jeito. Mas é esse topete louro, louro de farmácia. O fogoió, como diz o fogoió. O Falcão. Então, hoje temos um daqueles episódios mais do que especiais por recebermos convidados. E teremos hoje a companhia de 2 colegas podcasters, o Lidomar Nepomuceno e a Lia Girão, que são responsáveis por um dos projetos mais interessantes da podosfera cearense, o podcast O Hebreu, que trata de questões relacionadas a religiosidades e espiritualidades. E como, lógico, não poderia deixar de ser, um bocadão de política também. Então, se você não conhece, vai sair daqui hoje curiosíssimo para conhecer, com certeza. Já vai lá depois no tocador dos podcasts para ouvir, tá? Por enquanto, então, vamos conhecer um pouco mais os dois. Sejam muito bem-vindos, Lia e Lidomar. Um prazer maravilhoso receber vocês aqui nas Cunhãs, viu? Nossa, gente, meu Deus. Eu nem queria estar me beliscando aqui para ver se é verdade. Sou muito fã das Cunhãs, de verdade mesmo. Não é rasgação de cedo, né? Porque a gente está aqui. Mas é dos podcasts que eu acompanho que quando sai eu tenho que correr para ouvir. Não tem jeito. E Lia, dá oi. Oi, gente, eu tô aqui nervosa, né? Já cheguei aqui no aperreio, mas tô muito feliz. Foi um evento, assim, no nosso grupo, né? Da nossa extensa equipe de 3 pessoas. A gente ficou todas muito loucas e, meu Deus do céu, meu Deus, o que tá acontecendo? Caos. E muito feliz. A gente agradece muito o convite, é muito massa poder somar com um debate tão importante, né, que as Cunhãs propõem, então a gente se sente muito... É como se fosse... A gente até falou sobre isso, né, uma confirmação do trabalho que a gente faz, então é muito bom. Obrigada. Sem dúvida nenhuma, e pra gente é uma alegria enorme recebê-los e saber, assim, a gente vai hoje realizar um debate que é muito importante, que tá muito forte nesse momento, ele é super necessário, né, que é justamente essa mistura crescente entre religião e política, no fim das contas, né? Interfere demais na vida de todo mundo, a gente tem que entender melhor esse fenômeno, e vocês estão trabalhando muito com esse tema e fazendo um podcast maravilhoso sobre isso, então tem mais é que tá aqui mesmo. Demorou até, já devia estar aqui antes. E aí, antes de começar, eu vou deixar aquele recadinho, né? Seguimos com a nossa campanha de financiamento do podcast, com o apoio de assinantes que nos deixam mega agradecidas por toda a ajuda que a gente recebe. Obrigada mesmo, obrigada, galera. Então, para se tornar um assinante e contribuir, é super fácil. Pode ser tanto pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês você recebe um episódio extra exclusivo das Cunhãs e ainda participa da gravação. O desse mês já foi, a galera já assistiu, olha, foi tanta fofoca, gente, pelo amor de Deus. O episódio pra ter fofoca. Fora isso, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, As Cunhãs Podcast, tá? Então, bora começar? Começar, vamos primeiro apresentar direito os nossos convidados, e quem vai fazer as honras da casa é a nossa matriarca, como diz a Evelyn, a Inês Aparecida. Bora, Inês, apresentar os nossos convidados. Mas com o maior prazer, porque eu conheço o Hebreu faz tempo, mas não sabia que eram 2 pessoas tão simpáticas, né? Às vezes a gente ouve assim, só no... Maravilha. Comecemos pela Lia Girão.
que a gente já perguntou aqui, antes de começar a gravar, se ele era parente do Eduardo Girão, o Giroquina. Aí, olha ela, eu vou entregar. Infelizmente, todo Girão é parente. Olha aí a resposta, viu, dela? Sim, falando sério. Lia é cearense de Fortaleza, formada em Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará e mestranda em Sociologia, e ela é evangélica. E o Lidomar Nepomuceno também é cearense, mas ele é de Chorozinho, mas mora em Brasília. É antropólogo, católico, negro e gay. O interesse por entender melhor os fenômenos relacionados às religiosidades os uniu, e desde 2020 eles têm um podcast O Hebreu, que começou em maio de 2020. Começamos quase juntos, viu? E que aborda temas interessantíssimos, como teologia queer, a relação do cristianismo com os direitos humanos, fundamentalismos, preconceito religioso, etc. Ou seja, assuntos que a gente tem que discutir. Porque esse negócio de conversar sobre religião não se discute, eu vi uma frase que é assim, só os tolos é que dizem que religião não se discute e política. E é por isso que estamos aí entregues a certas, né, criaturas, porque falta de discussão de religião e política. E vocês, é isso que vocês fazem, discutir religião, política. E eu quero saber como é que surgiu essa ideia, a ideia de tratar por esses temas que geralmente são tratados como tabu em podcast. Eu acho que apesar de a ideia ter sido minha do podcast, mas depois ela se tornou nossa, né, Lia, quando eu compartilhei com você, e porque a gente compartilhava exatamente desse sentimento de muito incômodo das vozes ditas cristãs, evangélicas, que aparecem nas redes sociais e na mídia, ser sempre essas vozes associadas ao bolsonarismo, ao fundamentalismo religioso, dando corpo a um discurso de ódio, com pessoas negras, com LGBTQIA+, as minorias, enfim. Então, isso incomodava muito a gente, cristãos, evangélicos, católicos, estarem sempre associados a essa expressão de ser cristão, né? A gente passou por isso na faculdade, na graduação, todo mundo olha com desconfiança para você, quando você diz que é cristão, ainda mais no curso de Ciências Sociais. Até hoje é assim, né? Hoje eu estou no mestrado em Antropologia aqui na UNB. Quando eu digo que sou cristão e católico, o pessoal já olha assim, oi, como assim, né? Então isso incomodava muito a gente, e a gente sabia que existe um número significativo de pessoas cristãs que são progressistas, que têm uma visão libertária, que têm um discurso e ações, né, se afirmam politicamente contrário a tudo isso que está aliado ao Bolsonaro, né? Então a gente quis potencializar essas vozes, para além das nossas, não só a gente se colocar dizendo, olha, tem gente diferente falando sobre essas coisas, né, mas para além da gente. E basicamente o Hebreu se tornou isso, esse espaço de encontro, onde a gente chama essas vozes para que outras pessoas possam ouvir também, saber que a gente está aqui, que a gente está resistindo, que a gente está construindo uma contranarrativa daquilo que tem se dito, se afirmado do que é ser cristão, do que é ser evangélico. Não, e eu, assim, só um complemento, né, que eu queria perguntar para a Lia, porque, assim, ela sendo evangélica, porque o Lidomar é católico, mas evangélico é que aí é que tá com a pecha mesmo, né, parece que coloca na testa bolsominion, né, quase isso, é quase como se fosse um sinônimo. Mas como é que você lida com isso? E eu queria que você falasse um pouco da sua família também, né, porque você vem de uma família evangélica que não necessariamente é de direita, né, como é que é essa relação? Pronto, é um tema que me persegue desde sempre, inclusive eu já tive vários altos e baixos nesse lance de tipo, sou evangélica, mas escolhi fazer ciências sociais, e sempre tem uma desconfiança muito grande tanto da igreja para com a academia e da universidade para com o ambiente religioso no geral. E Lidomar também pode falar sobre isso, porque Lidomar transitou, né, entre esses pertencimentos religiosos. Por um tempo ele fez parte de uma comunidade evangélica, e no meu caso, é como se eu não tivesse tido essa ruptura de, antes eu era um pouco mais alinhada com o pensamento de direita, e um dia entendi que dá para ser cristã e de esquerda, por exemplo. Isso não aconteceu comigo, pelo contrário, assim. Aí eu entro na minha família. A minha mãe, Olha.
Ela sempre foi uma pessoa que se entendeu como de esquerda. Inclusive, hoje eu olho, eu sinto a minha mãe mais... eu sinto que ela é mais de esquerda do que eu. E o que é que aconteceu? Ela militava mesmo, foi filiada a alguns partidos. Eu acho que hoje ela ainda é filiada ao PT, se não tiverem cancelado lá a filiação dela. E ela se converteu, assim, aceitou Jesus, né? Virou evangélica 1 ano antes de eu nascer, algo do tipo. Então, quando eu nasci, eu peguei o comecinho da entrada da minha mãe no ambiente evangélico. E eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque até a igreja onde eu nasci, até hoje, ela não segue esse padrão de evangélico é bolsominion. Obviamente, temos uns e outros, né, que fazem parte, mas eu sou muito feliz na minha comunidade de fé. Ela tem suas contradições, como todas, e, por exemplo, vou citar uma coisa que eu acho que colocou em xeque tudo que a gente entende como religiosidade, como envolvimento na política e compreensão do que é melhor para a sociedade, a pandemia. Enquanto todas as igrejas estavam falando a gente precisa permanecer abertas a qualquer custo, na minha igreja a gente não teve isso. Na primeira semana, eu lembro que eu falei com o pastor assim, na primeira semana que surgiram aqueles 3 casos, né, aqui no Ceará, que eu lembro que foram confirmados no domingo, eu estava, né, como uma crente raiz, comendo minha pizza depois do culto, e aí vi lá a notícia de que 3 casos de Covid no Ceará. Aí eu já fiquei assim, opa. No outro dia eu já não fui para a faculdade, eu já mandei mensagem para o pastor. E aí, como é que vai ser? Ele, não, vamos esperar. E na quarta-feira ele já falou, olha, a igreja vai fechar, e quando a gente tiver uma situação sob controle, a igreja abre. Então, eu vejo esse fenômeno do bolsonarismo e das igrejas até com uma certa distância, porque nunca foi minha realidade, graças a Deus. É mesmo. Então, o debate já chegou assim para mim meio mastigado, sabe? Para mim, a minha mãe já me passou uma conversa muito de que, por você ser evangélico, você precisa se preocupar com essas questões também. E acho que para mim ocorre dessa forma. Não, é porque eu já joguei a pergunta, porque a gente conversou um pouquinho antes e tem uma história maravilhosa da mãe da Lia que ela vai ter que contar, não vai ter como fugir, que é a história do bode. Vai, por favor, nos conte. Pois é, tem essa história do bode que, meu Deus, o melhor seria ela contando. Mas foi o seguinte, um belo dia minha mãe ganhou um bode. Não lembro que contexto, mas ela tinha esse bode e... Foi numa rifa, não. Se eu não me engano, ela ganhou de uma... A Inês já sabe mais da história do que eu. Não, é o que estou chutando. Não, mas se eu não me engano, ela ganhou de uma rifa, só para não querer passar a informação errada. Que aí o bode ficava na casa dela lá, que tinha todo mundo. Nessa época, os meus avós, né, vieram do interior, de Bicuitinga, para cá, e morava todo mundo junto. Minha mãe já tinha... Eu tenho um irmão mais velho, ela já tinha o meu irmão, só que morava lá com os irmãos dela e tal, e todo mundo era muito apegado a esse bode. E o bode era dela. Primeira conclusão, o bode era da minha mãe. E aí, houve uma campanha do Lula, que eu não vou saber dizer qual foi o ano, que o Lula perdeu, mas que ela estava trabalhando nessa campanha, e eles organizaram uma festa lá no Pirata Bar, e foi assim uma coisa gigantesca, que no final das contas eles não conseguiram pagar as despesas. E aí ficaram, e agora, de onde é que a gente vai tirar dinheiro? Não tem de onde tirar dinheiro. E aí minha mãe falou, opa, eu tenho um bode. Eu tenho um bode, vamos rifar o bode. O que minha mãe fez? Nessa época, minha mãe, a bichinha, ela bebia muito. Então, de madrugada mesmo, depois da festa, ela chegou com a galera lá e falou, vamos roubar esse bode. E aí pegou o bode. Ela ia roubar dela mesma. Ela roubou dela mesma. Não tem crime. Ela chegou lá de madrugada, na areazinha que o bode ficava, que até hoje é a mesma casa. Pegou o bode, sumiu com o bode, e aparentemente eu acho que uma pessoa viu, não lembro se foi o irmão da minha mãe, não lembro. E aí rifaram esse bode e conseguiram pagar as contas. No outro dia,
todo mundo, cadê o bode? O bode sumiu, e meu irmão, na época pequeno, chorando porque era louco pelo bode. Tadinho. E minha mãe dizendo, não, roubaram o bode. Olha, Esse bode Levaram o rendeu, bode né? embora. Foi. E aí, Sua mãe a é minha muito tia... esperta. Ela é Minha tia, maravilhosa. até hoje. Eu tenho uma tia que ela tem ódio, tudo que é de esquerda, o Lula e tal. Até hoje ela meu fala: Deus. você roubou o bode de si mesma para financiar o Lula. Que Aí, tipo, ela, em vez de ter dito, o bode era meu, eu dei pra rir, fala, não, gente, roubaram. Inventou Não uma tem nada a ver. história para não criar um problema Casos de maior. família nas cunhadas. Casos de família. Ai, Caso adorei de- essa Mas é história do maravilhoso. Muito bom, o bode rendeu que só. Foi por uma boa causa, né, meu povo? Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, tá? Eu queria que os dois respondessem. Bom, a eleição está bem aí já, né? E o ambiente político agitadíssimo. E eu tenho muita curiosidade de saber como é que, nesse momento, o debate político está acontecendo nas igrejas, né? Pastores, padres, as lideranças religiosas. A Lia falou que tem muita sorte de estar num ambiente, né, muito confortável politicamente para ela, mas eu queria saber, inclusive, da experiência de outros colegas e do Lidomar também nas igrejas, como é que esse debate está chegando, se está sendo feito, o que é que andam falando, já tem direcionamento para os temas eleitorais, para os nomes de candidatos, como é que vocês estão vendo isso? Então, Evelyn, o meu contexto aqui em Brasília é bem específico, né? Se isso não ficou bem enegrecido no início, eu sou cearense, mas estou morando em Brasília atualmente. Em Brasília, eu não consegui me integrar em nenhuma paróquia. Por quê? Porque as paróquias todas, sem exceção, no plano piloto de Brasília, são paróquias bolsonaristas, alinhadas com o bolsonarismo. Os discursos oscilam de mais radical e mais, mas está todo mundo nesse mesmo bar. Então, eu, sendo um homem negro e viado, não sei se pode dizer isso aqui, né? À vontade, você Pode fica dizer. super à vontade, o podcast é totalmente livre, sem censura. Prefiro dizer que eu sou um homem negro e viado. Então, Sim. sendo eu um viado preto católico, não me sinto à vontade, não me sinto acolhido em ir para essas igrejas aqui, né? Nordestino, né, que ainda tem essa outro elemento aí que a galera... Exatamente. Brasília ainda é um desafio para mim. Então, assim, eu não sei dizer o que estão falando nas comunidades porque eu não tenho ido, mas conhecendo esse contexto, né, também acho que é importante demarcar isso. Eu faço parte do grupo do Diversidade Cristã de Brasília, que é um grupo de católicos LGBTQIA+, que integra uma rede nacional de grupos católicos LGBTQIA+. Eu sou uma das pessoas que coordenam esse grupo. E essa narrativa é comum entre as pessoas, a dificuldade de se integrar em uma paróquia, exatamente porque em Brasília esse é o contexto. Então, eu imagino, Evelyn, que é de alinhamento total, como já era antes, né? E eu digo como já era antes, pensando lá atrás mesmo, de como há muito tempo a renovação carismática católica, sobretudo, e os grupos católicos mais conservadores, sobretudo a partir de 2010, com isso ficando mais sólido ainda em 2013, já estavam alinhadas as pautas do Bolsonaro, né? Então, eu imagino que por aqui deva ser isso, né? Deva estar assim, nesse... E aí você, Lia? Eu tenho um certo problema com alguns discursos que às vezes surgem de, por exemplo, a esquerda precisa conversar com a direita, meu Deus do céu, vamos reformular. A esquerda precisa conversar com as igrejas, as esquerdas precisam chegar nesses locais e tal, porque o debate político dentro da igreja, ele ocorre assim, desde sempre. Mesmo que você não cite, eu vou votar em tal candidato, eu vou votar em tal partido, o debate, ele sempre existiu. Então, a gente sente, às vezes, o clima, né, que eu acho que é disso que a gente está falando, a gente sente o clima do ambiente, a gente vê como é que essas pautas estão sendo abordadas. E, no caso das igrejas que eu consigo acompanhar, a minha igreja, eu sou membro de uma igreja batista, e as igrejas batistas, elas compõem uma convenção. E a convenção, apesar, né, de ser um princípio batista, você não... a separação entre igreja e Estado, e não se envolver e tal, os membros, os líderes, as pessoas que ocupam cargos de liderança dentro da convenção, sempre se posicionam, inclusive temos candidatos, né? E... o engraçado é que, na minha realidade, na minha igreja, ela é uma igreja que, de certo modo, está de costas para a convenção.
eu não vou dizer que o meu pastor é petista, mas um belo dia ele me pediu um broche do PT só para mudar a foto do perfil e irritar outras pessoas. Genial. Genial. Leia-se outros pastores. Olha aí. Então, apesar disso tudo, não existe um direcionamento específico sobre votar ou não em um candidato. Isso ocorre em muitas igrejas, né? Em muitas igrejas, realmente, os pastores pedem para votar, e isso ocorre de maneira descarada. Mas eu acho que é importante a gente saber que isso não é um fenômeno geral, e que o debate político é construído a partir, inclusive, das leituras que são feitas na igreja. Terça-feira, por exemplo, eu estive lá na igreja, a gente tem um grupo de estudo de jovens, e a gente está lendo o livro de Atos, por exemplo. E a gente estava lendo um trecho falando sobre um profeta que ele estava denunciando uma grande fome que iria acontecer, e ele atribui isso a um governante. E nessa reunião, foi inevitável eu citar que no atual momento que a gente está vivendo, tem gente em fila de açougue pedindo um osso. Então, como é que a gente faz parte de um grupo de pessoas que, em teoria, adoram um Deus que é amor, que é igualdade, liberdade, tananã, tananã, e a gente compactua com uma política que permite que pessoas estejam atrás de osso para comer? Então, acho que é importante a gente saber que esse debate ele ocorre sempre e de várias maneiras, a partir da leitura que a gente faz da Bíblia, a partir da forma como a igreja tem sua relevância social, que a igreja tem sim, é verdade quando dizem que a igreja muitas vezes chega onde a esquerda não chega, porque ela realmente está em todo lugar. Então, a gente tem igrejas em em bairros de elite, e a gente tem igreja nos bairros mais pobres. Qualquer lugar que você for vai ter uma igreja. E em qualquer lugar que você for vai ter um discurso religioso rodando. E um discurso religioso que também envolve um debate político. Domar? Deixa eu só fazer um comentário. Na semana passada, um amigo que acompanha os canais do Bolsonaro no Telegram mandou para o nosso grupo de WhatsApp um vídeo que eles estão circulando de uma senhora moradora da periferia conversando com uma repórter, sei lá, que a questiona sobre feminismo. Né? E ela vai dar uma lição de moral, né, nessa moça, a senhora falando para ela, dizendo exatamente isso, quando o meu filho adoece, vai para a UTI, não são as feministas que vão lá se revezar para render o meu plantão para que eu possa trabalhar, são as pessoas das igrejas, todo esse discurso, né, e é um discurso que, no fim das contas, eles capitalizam, mas tem a sua... Bom, é justo, né? É justo, esse comentário é justo. Eu só queria comentar isso, porque é uma coisa que eles estão capitalizando, estão viralizando, e tem tudo a ver com isso que você tinha falado. Realmente. Mas engraçado que ontem, no sábado, né, quando a gente foi para a manifestação, eu falei ontem que nós estamos gravando no domingo, até a Camila fez a foto da senhora, ela estava com a camiseta, assim, sou evangélica, mas não sou bolsonarista. Foi, Camila? Foi. E ela bem feliz, assim, estava ali mesmo para ser fotografada mesmo, para mostrar. Ela disse, pode fotografar. Muito legal. Mas aí agora eu queria saber como é que vocês veem, o Lidomar e Lia, o uso político da fé para propagar esse discurso de ódio da arminha. Sempre a gente vê o desgovernante fazendo foto com aquela mão, aquele gesto que significa arminha. Como é que vocês veem esse uso político da fé para propagar isso, ódio? Aí eu pergunto, porque a gente não sabe, e vai ver que os nossos ouvintes, muitos também não, se só são os neopentecostais que entraram nessa onda de ódio, de dizer que bandido bom é bandido morto e tal, ou se são todas as outras igrejas, as outras denominações também têm essa linha. Eu acho que dá para responder isso pensando no que eu ia comentar do que a Evelyn tinha colocado anteriormente ainda, porque... Por mais que a gente não consiga dizer, no meu caso aqui, nesse contexto de Brasília, as igrejas estão falando isso e isso, eu acho que vão votar em fulano de tal, a gente sabe em que direção essas pessoas vão, que pessoas, os grupos conservadores, que estão mais alinhados com essa pauta moral, antes de qualquer coisa. São essas pessoas que falam da ideologia de gênero, aqui entre aspas, né?
Então, Evelyn, eu acho que, independente de quem seja, se o Bolsonaro ou outro candidato que defenda esse discurso de pela família, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, é essa figura que essas pessoas vão acompanhar, porque essa pauta é muito cara para essas pessoas, sabe? Eu acho acho que as pesquisas de alguma forma têm mostrado isso, quando acho que a pesquisa da Datafolha mostrou que o Bolsonaro tinha perdido um pouco o apoio entre evangélicos. E aí eu não sei, né, esses dados esmiuçar e tal, mas eu fico pensando que de fato, tem quem olhe para a situação econômica do país e diga, gente, não dá mais, esse cara tá louco, e aí talvez se afaste, mas tem as pessoas que continuam insistindo e achando que essa pauta é a mais importante de todas, é falar de um modelo de família, é falar mais da até escola do sem que os prejuízos que ela tem no bolso, né, com o salário encolhendo. Exatamente, porque a gente está lidando com a história do sagrado, da relação com o sagrado, da ideia de pecado, do agradar ou não a Deus, né? Eu estou falando isso lembrando do discurso do padre Paulo Ricardo, que é impossível não falar dos grupos conservadores católicos no Brasil, o bolsonarismo não fala do padre Paulo Ricardo, a figura dele é fundamental, e de como ele mesmo tem um discurso. Se você pesquisar nas redes, você vai encontrar textos e vídeos dele onde ele justifica o contexto da pandemia como uma questão de isso acontece porque as pessoas são pecadoras e Deus está ensinando essas pessoas pedagogicamente, por meio do sofrimento. Então, ou seja, tem algo maior. Isso é maior do que pensar a questão econômica, entende? Então, era comentando isso, assim, lá que você tinha perguntado anteriormente. Eu acho que quem levantar essa bandeira, essas pessoas vão juntos, independente de que não necessariamente precisa ser o Bolsonaro. O Bolsonaro foi, ainda é, mas ele começa a... Em 2010, eu estou dizendo isso porque eu acho que é o Fábio Pi que coloca essa cronologia, assim, que em 2010 é quando ele começa a se mostrar mais fortemente como essa figura conservadora. Eu prefiro dizer que é fundamentalista, né? Eu acho que conservadorismo é outra coisa ainda. E aí esses grupos religiosos começam a se aproximar dele, né? Mas é porque ele é quem estava naquele momento de maneira mais explícita levantando isso. Não fosse ele, seria outro, né? E daí, Inês, eu acho que a gente comete algumas injustiças quando a gente faz esse debate. Primeiro, não dá para falar de a igreja evangélica no Brasil. A igreja evangélica é muito plural, o movimento evangélico é muito plural, muito. Então, não dá nem para dizer que todos os pentecostais estão aliados ao Bolsonaro. Os neopentecostais, talvez. Os pentecostais, acho que não, né? Então, acho que isso é a primeira coisa, evangélicos no plural, é melhor colocar assim. E não são só as igrejas pentecostais e neopentecostais. A gente lembrava antes mesmo de começar a gravação, que um cargo de alto escalão do governo, que é o de ministro da Educação, ele é pastor presbiteriano, não é de uma expressão neopentecostal ou pentecostal. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o André Mendonça, né, que foi indicado ao STF, foi o André Mendonça. Que está para ser indicado. Eu não tenho certeza se ele é da Igreja Presbiteriana, mas ele estudou no Mackenzie, que é uma instituição da Igreja Presbiteriana. Ou seja, nós temos, sim, cargos de alto escalão do governo, expressões evangélicas, que não são neopentecostais e pentecostais, são igrejas históricas, batistas, presbiterianas, metodistas, que estão alinhadas com o bolsonarismo, né? Acho que isso é importante de... E como você falou, católicos também. Então, os católicos não estão também limpinhos, não. Também se envolveram, né? Pois é. E no caso dos católicos, não são só os ligados à renovação carismática. Eu tenho a impressão, né, não tenho dados para afirmar isso com tanta segurança, né? Eu e Elias somos cientistas sociais, então, da hora, a gente também não quer só dar opinião, a gente quer estar com o pé calçado em algum lugar. Mas eu tenho a impressão que a renovação carismática... o grupo que faz mais barulho, o grupo conservador católico que faz mais barulho. A Renovação Carismática tem emissora de TV, tem a Canção Nova. Em Fortaleza tem a Comunidade Católica Shalom, né? Enfim, esse povo faz muito barulho. Mas também não é só a Renovação Carismática Católica. A gente podia lembrar aqui de uma congregação, aliás, eu acho que é uma congregação que é o Arautos do Evangelho, do padre João Cladias. Vocês lembram daquela matéria no Fantástico que expôs vários problemas no colégio deles? Então, tem essa galera, e o João Cladias vem de um outro movimento, que eu não vou lembrar o nome agora, mas lá de muitos anos, décadas atrás, da época das comunidades eclesiais de base, essa galera já estava organizada politicamente, levantando uma pauta conservadora. E acho que falei demais, gente. Não, mas... foi ótima a tua resposta. Foi hoje. Eu estava aqui só escutando para aprender, né? Lógico.
E vocês falaram umas coisas muito importantes, assim, a Lia já tinha falado essa questão das igrejas estarem em todo lugar, né, e muitas vezes a esquerda, os partidos não estão, né, ou até alguns movimentos sociais não estão em todos os lugares, mas as igrejas estão. E por outro lado, a gente tem tido aí esse crescimento, então, das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas em várias comunidades, e concomitantemente o crescimento da extrema-direita. E do lado da esquerda, como reverter isso? E aí o Lidomar falou dessa questão dos valores conservadores, que são muito, muito importantes, né? São muito importantes para alinhar aí com a fé. Como é que a esquerda pode conseguir se aproximar de grupos cristãos, principalmente, sem abrir mão de valores humanistas, como a defesa do acesso ao aborto, a busca pela igualdade de gêneros, o combate ao racismo, à homofobia e a qualquer outro tipo de preconceito? A gente consegue imaginar isso? Teve um outro entrevistado nosso, o Leonardo Sá, professor da UFC, deve ter sido professor de vocês, e o Leonardo falou assim, a revolução, para acontecer, vai ter que ser por dentro das igrejas. São os evangélicos que vão se tocar de que essa política que está aí, genocida, é ruim para eles também. Isso vai ter que acontecer por dentro, porque a esquerda talvez não vai conseguir chegar e convencer, vai ter que ser por dentro. Mas o que vocês acham disso? Eu vou dizer só isso e aí deixa a Lia começar respondendo, mas isso já está acontecendo, né, amiga? Eu acho que a esquerda começa errando por aí, por achar que não está acontecendo. Vamos nós levar a revolução para dentro das igrejas. Quem foi que disse que ela não está acontecendo já, faz bastante tempo? Ai, quero saber, Lindomar. Ai, Lia. Ai, a Rocha, mas fiquei bem curiosa com essa resposta. Ai, gente, muita coisa. É porque é um engodo muito grande, porque a gente fica nessa de é a esquerda, é a igreja, ou, sei lá, se a gente pensar outras expressões de religiosidade que precisam também de um pedacinho, né, não é nem desse poder, mas desse local de decisão mesmo. Então, me preocupa pensar até na possibilidade de uma revolução que comece pelos evangélicos, pela igreja, porque eu acho que, assim, apesar de, na realidade, esse parecer ser o caminho mais viável, eu acho que as consequências disso também não são as melhores, porque a gente precisa pensar também, o Leonardo Sá, ele foi meu professor e era meu orientador, a gente precisa pensar também que, por exemplo, é porque eu lembrei que ele falou sobre isso e vou referenciar aqui, Sim. Que a igreja, muita gente da igreja apoiou o Lula, por exemplo, muita gente votou no Lula, várias vezes, muitos pastores, né, aquela fotinha com várias cantoras evangélicas lá orando pela Dilma, recente. Então, existe uma mudança de posicionamento que ela é compreensível, dá para entender que a igreja, quando ela não se viu representada nesses valores conservadores, né, e fundamentalistas, né, como o Lidomar colocou, ela facilmente fala, não é mais aqui não, vamos para cá. E isso é perigoso, eu acho que isso é perigoso para a democracia, a gente ter numa instituição religiosa um poder tão grande de mobilizar massas. Então, beleza, vamos tentar fazer esse debate dentro das igrejas, mas vamos também criar um ambiente mais participativo para outras pessoas que nunca estiveram nesses locais de poder. Então, por exemplo, estava lembrando aqui dos pentecostais, que toda vida que a gente fala no hebreu sobre neopentecostais e pentecostais, a gente tem que fazer essa notinha de tomar muito cuidado, porque da mesma forma como a gente fala que as comunidades de religiões de matriz africana sofrem um racismo religioso, a gente percebe que os pentecostais sofrem um preconceito. E a gente precisa lembrar que são nessas comunidades mais pobres, por exemplo, que tem mais essas igrejas. Beleza, que são igrejas que têm aqueles líderes que estão lá na televisão e falando aquelas coisas e tal, mas a gente precisa pensar que aquele discurso sai de um canto muito remoto e chega em locais inimagináveis. Então, quando a gente pensa em construir esses debates dentro da igreja sobre descriminalização do aborto, sobre política de drogas, sobre a ideologia de gênero, né? A gente precisa considerar que
tudo bem a pessoa não concordar. Eu não quero que as pessoas da minha igreja achem aborto legal. Sim, sim. Eu acho que a gente não quer isso no geral. O que a gente quer é que essas pessoas entendam que elas não podem querer ter o controle sobre os corpos de outras pessoas. E, inclusive, eu cheguei já a pincelar esse assunto lá na minha igreja, e obviamente foi um caos, porque a gente tem que ir, né, a passos de formiga, falar sobre drogas, sobre qualquer coisa, e explicar que, até pela lógica do evangelho, não faz sentido ninguém ser submetido a algo de maneira forçosa. A gente fala muito que o evangelho, ele é a graça, ele é de graça, ele atrai as pessoas, e isso, essa aproximação, ela deve ocorrer de maneira espontânea. Então, qual é a lógica da igreja evangélica querer impor a sua vontade sobre os outros? Então, isso não condiz nem com o que a Bíblia fala, sabe? O fundamentalismo, ele tem esse problema de que ele cria lógicas que não são fundamentadas. Então, ao mesmo tempo que é um trabalho muito simples rebater essa lógica, é um trabalho muito complicado porque mexe com um imaginário que vem sendo construído há muitos anos, há muito tempo. O lance das armas. Eu vi uma pessoa citando um versículo que Jesus falou que era para vender a manta e comprar uma espada. Aí diz que por isso armas são ok. Só que Jesus, no mesmo versículo lá, ele fala assim, mas isso aqui é para que se cumpra a profecia lá de não sei aonde, de Isaías, que diz que eu andava com malfeitores. Ou seja, o próprio Jesus fala que arma não é coisa de gente de bem. Você querer abrir para que todas as pessoas tenham armas e que todas as pessoas tenham o direito de matar, isso, aos olhos do evangelho, e qualquer pessoa que entenda um pouquinho de evangelho sabe que isso não faz o menor sentido. Por que isso tem uma relevância tão grande dentro das igrejas? E por que tem tanta igreja? E por que tem tanto pastor rico? É porque é lucrativo. É lucrativo. Você colocou a maior contradição de todas mesmo, porque é isso que você falou. Quem leu minimamente o evangelho, em algum momento da vida até, eu fui católica há muito tempo e, cara, não tem lógica nenhuma, não encaixa, mas é uma coisa, é um discurso fundador, é uma coisa que vem por trás, né, se consolidou como um discurso hegemônico, né, e que parece assim, para defender essa fé vale tudo, né, vale todo o resto. A interpretação, eu entendo assim, a interpretação da Bíblia, do Evangelho, velho ou novo, por interesse, interpreta por oportunismo. Oba! Eu vou já pegar isso aqui, como eu já ouvi várias vezes. Tem um desses pastores mercenários, esses que são aí milionários, que diz que está lá escrito na Bíblia que o pastor tem que ganhar muito dinheiro. Agora, eu não sei como é que eles conseguem fazer esse malabarismo para inventar essas histórias, rapaz. Eu fico equivocada assim. É malabarismo. Da Bíblia. Olha, não é? A leitura seletiva e também se aproveitando do analfabetismo das pessoas, da dificuldade das pessoas de terem interpretação de texto. Então, eles fazem isso de forma realmente para manipular. Para manipular. Né? Outro dia eu falei aqui, num dos episódios, o que a Lia acabou de dizer. Ela é evangélica, é contra a igreja, é contra o aborto, está lá escrito. Eu sou espírita. Do que kardecista, o pessoal diz que é um pleonasmo dizer espírita kardecista, porque só tem espírita kardecista. Então, nós também somos contra o aborto porque acreditamos em reencarnação, certo? Que temos muitas vidas, que não só veio só essa daqui para a gente se lascar, não, que tem outras, mas o espiritismo condena, mas eu acho que o espiritismo não tem, como disse a Lia, não tem o direito de ficar mandando no corpo de ninguém. Tu tá entendendo? É isso que as pessoas têm que entender, mas não entendem e manipulam, porque acha bonito, acha que atinge esse discurso, acha lindo. O Eduardo Girão, só me lembro deles dois, da Priscila Costa, fica dizendo contra o aborto pela vida, e sensibiliza aquele pessoal que gosta desse discurso. Andando um confetinho de silicone. Ai, que não, gente. É como o Lidomar diz. Vai sempre existir esse povo que acha lindo esse discurso e nem questiona. Por exemplo, família, esse bolsocoso, falar sobre família. Que família?
né? Porque a família dele era um estrupício. Separa da primeira, separa da segunda, a primeira bota chifre, a segunda bota chifre, aí a terceira é metida nas enroladas com ele. Que diabo de família é essa? Enche a boca pela família, pela moralidade, pelos bons costumes, né? Pronto, Bom, deixa eu falar. eu Já queria Já foi um fazer desabafo. Né? desabafo. Já fiz o meu desabafo, né, Lidomar? Foi. Elia? Então, Mas, olha, eu vou diz, pegar. Eu quero ainda, vou insistir nessa fala aí do Lidomar sobre a questão da a revolução está acontecendo, né? E aí tu lembrou essa última pesquisa, a última pesquisa Datafolha, meados de setembro, que mostrou uma queda de 11 pontos percentuais na aprovação entre evangélicos, né? Era a base mais fiel do governo Bolsonaro, foi uma quedazinha considerável, ainda é alta, 29%, sei lá, alguma coisa assim, mas caiu 11 pontos. Isso é reflexo dessa revolução que você está falando, ou vocês acham, né, queria a opinião dos dois, que isso é mais um resultado de uma política social e econômica que está empobrecendo as pessoas? O que é? Ou é uma soma dos dois fatores, né, uma revolução interna com essa questão da desgraça que é o governo mesmo? Eu acho, eu só acho mesmo, né, da base do acho, de novo, né? Às vezes a gente tem que brigar que o que a gente faz é ciência, né? O camarada, não importa, você fez 4 anos de graduação, faz um mestrado, o camarada, mas eu tenho uma opinião diferente de você. Então, né? Então vamos aqui na base do acho também. Eu acho que não é em decorrência dessa revolução, porque, infelizmente, numericamente, ela ainda é pequena e esse povo que está aí aliado ao Bolsonaro tem muito mais poder, e aí quando eu digo poder, é poder econômico, porque o poder, no contexto de sociedade capitalista que a gente vive, o poder, sobretudo, é econômico, né? Então, é muito difícil um pastor, numa igreja com uma visão progressista, lá na periferia de Fortaleza, brigar com a estrutura da Igreja Universal do Reino de Deus. É muito difícil, né? Mas quando eu digo que essa revolução, esse tomar um caminho diferente dentro da igreja evangélica, do movimento evangélico, de novo, lembrando que ele não é homogêneo, ele vem de muito tempo, porque o próprio Fábio Pi lembra disso, que em 1930 já nascia no Brasil a Confederação Evangélica Brasileira, nessa tentativa de se organizar politicamente para galgar espaços, e essa frente evangélica conseguiu eleger, inclusive, um parlamentar federal, o Guaraci Siqueira, que era pastor metodista, socialista, foi eleito ainda por 2 mandatos, isso em 1930. Essa galera já estava se organizando. Vocês já conversaram aqui em algum momento com o pastor Simões, a gente também conversou com ele lá no Hebreu, e ele falou de algumas figuras importantes da igreja evangélica que lutaram contra a ditadura, né? Essas pessoas sempre estiveram envolvidas na luta política em outro lugar, que não, da mesma forma que tiveram igrejas que historiadores, vamos dizer isso, institucionalmente apoiaram a igreja presbiteriana, a igreja batista, tiveram expressões dessas igrejas que apoiaram descaradamente a ditadura. Mas tinha essa galera também que lutava contrário, ia numa outra direção. A gente entrevistou também no Hebreu o Jackson Augusto, mais conhecido como Afrocrente aí nas redes, passou até um tempo produzindo material para o The Intercept Brasil. E o Jackson integra o movimento negro evangélico. E os movimentos que gestaram o movimento negro evangélico também são de décadas atrás. Então, esses grupos progressistas dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, mas como a gente está falando mais especificamente dos evangélicos, eles sempre estiveram aí. E eles sempre estiveram alinhados às pautas sociais, às lutas sociais, pela reforma agrária. Essa outra pauta, muito próximo das comunidades eclesiais de base, que estão ali na fundação do que veio a ser o PT. Essa galera sempre esteve ali. Agora, a gente foi vendo ao decorrer dos anos, e aí eu acho que é importante demarcar isso, né? Nos governos do PT, algumas coisas passaram a ser pautadas, eu vou nem dizer que foram pautas que avançaram, porque acabou os governos do PT, a gente não teve aprovado uma lei que criminaliza a LGBTfobia. O Supremo teve que fazer isso. Igualando ao crime de racismo, que eu acho um tanto problemático. Mas, enfim, essas pautas, se não avançaram do ponto de vista efetivo, elas passaram a ser muito mais discutidas no Congresso. Isso apareceu com muito mais força no Congresso Nacional. E isso fez com que esses grupos conservadores também se organizassem para fazer frente, para combater isso, né? E
eu acho que eles ganharam mais força, eles têm mais força politicamente falando. Então, quando eu digo que essa revolução já começou, é porque essa galera que é contrária a isso sempre esteve aí, mas são minoria. Infelizmente, são minoria e não têm o mesmo poder político e econômico. A gente tem hoje no Congresso uma bancada evangélica, que na verdade eles chamam de Frente Parlamentar Evangélica, que não é só evangélica. A Frente Parlamentar Evangélica, que hoje consegue ali juntar cerca de 360 pessoas, não parlamentares, não são só evangélicos, são espíritas conservadores, são evangélicos conservadores, católicos conservadores, ateus conservadores. Essa galera está lá, no centro do poder. E pessoas como o Jackson Augusto, como o pastor Alvaldo Ramos, que a gente também entrevistou no Hebreu, que é um dos coordenadores da Frente Evangélica pelo Estado Democrático de Direito, que lutou em 2016 contra o impeachment da Dilma, chegou aí lá no Palácio, encontrar com ela. Tem uma galera que tem eu estava tentando lembrar aqui ali, eu acho que evangélicas pela igualdade de gênero, que são mulheres evangélicas lutando pela descriminalização do aborto. Essa galera está aí, lutando há muito tempo, mas não tem o poder que essas pessoas já têm. Essas pessoas foram mais eficazes do ponto de vista de queremos chegar no parlamento e já chegaram, estão lá. Não, e o poder econômico midiático, né? Porque, como vocês comentaram, são emissoras enormes de rádio e televisão, é uma briga difícil. É muito difícil, mas aí eu acho que isso é massa também. A gente, na nossa segunda temporada no Hebreu, a gente produziu uma série sobre teologias marginais, e eu acho que a gente fez uma coisa muito importante. Eu queria falar sobre isso mesmo, o Lindomar, sobre essas teologias marginais, que tu explicasse para a gente o que elas são e que medida também impacta a formação da opinião pública no contexto brasileiro, tá entendendo? A gente queria que tu falasse sobre isso. E quando você falou aí que existem esses nichos de luta progressista dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja evangélica, realmente, por exemplo, um padre Lancelotti na Igreja Católica, né? É um avanço. Agora, eu, como tenho um pouquinho mais de idade que vocês, 1 ou 2 anos, eu me lembro ainda de uma época que a Igreja era muito presente nessa pauta progressista, tá entendendo? Era assim mais, e era até uma época dura, que era a ditadura. Eu me lembro de uma igreja muito presente, muito, assim, avançada, combativa, digamos assim. A igreja de Dom Paulo Evaristo, de Leonardo Boff. Exatamente, do Evaristo, Dom Helder Câmara e tal. Tá entendendo? Eu ainda me lembro dessa história. Mas eu queria que você falasse, era sobre essas teologias marginais. Então, a gente fez essa série que a gente resolveu chamar de Teologias Marginais, que era exatamente a gente conversando, eu, Lia e Ronaldo, cara, a gente precisa fazer alguma coisa no Hebreu para trazer essa galera que traz essa outra perspectiva sobre esses muitos temas, né? Porque nessa série a gente falou de teologia queer, como colocou a Inês, a gente teve um episódio sobre teologias feministas, daí a gente pautou essa questão do aborto, por exemplo. Ou seja, eram vozes de quem está produzindo teologia e mostrando uma visão diferente daquilo que é colocado como de uma teologia hegemônica. Isso é muito importante, por quê? Porque, de novo, essa pauta, a pauta de sustentação do governo Bolsonaro, que elegeu ele, é sobretudo uma pauta moral. A gente lembra disso. De que falava o programa de governo Bolsonaro na televisão, gente? As peças publicitárias, falavam de quê? Era isso que chamavam as pessoas. Então, falar de aborto, falar de ideologia de gênero, isso, é o ponto de contato dele com essa base. Então, não é besteira pensar qual é o discurso religioso e teológico que dá sustentação para isso. Então, a gente quis, por exemplo, chamar mulheres teólogas, doutoras em teologias, biblistas, especialistas no texto, portanto, para dizer que, olha, tem outras interpretações sobre isso aqui. Talvez eu vá chocar um monte de gente agora dizendo isso, mas vocês sabiam que tem não vou lembrar capítulo do versículo, a evangélica que é a Lia, eu não consigo lembrar, mas eu acho que é Números, no Antigo Testamento, um trecho que vai relatar o sumo sacerdote ministrando um chá abortivo para uma mulher. Você imagina o que é o sacerdote, a autoridade religiosa, num dado contexto, óbvio, tinha um contexto específico, em que ele era quem ministrava o chá abortivo. Está lá. Aí eu pergunto, gente, será que esses pastores, essa galera que fica falando contra a descriminalização do aborto, não sabe que esse texto está lá? Sabe.
mas faz uma instrumentalização do texto, ignorando completamente o contexto histórico e cultural, que é isso, né? Quando a gente fica só no discurso raso de que a Bíblia é a palavra de Deus, isso é muito problemático, gente. Vão me crucificar agora, eu sei. Mas isso é problemático porque a gente esquece que esse livro foi escrito por pessoas em um contexto histórico e cultural. Ele é datado, Sim. tem um contexto, né? Então, essas mulheres interpretam a Bíblia não é dizendo uma coisa absurda, elas só dizem o que já é óbvio no texto, mas que é preciso uma mulher se levantar e dizer, porque os homens não irão dizer, porque não é importante para isso. Então, a gente conversou com 2 biblistas negras, teólogas feministas negras, faltando isso. Uma delas, eu faço questão de dizer, chama Maricel Mena Lopes, é uma teóloga colombiana, a primeira doutora em teologia da Colômbia. A Maricel é referência no Brasil e fora do Brasil. E pautando isso de que, olha, como esse discurso patriarcal que coloca a mulher nesse lugar, no espaço da igreja, da religião, foi historicamente construído. Nem sempre foi assim. Aí a gente lança a mão da teologia para dizer, por exemplo, que mas no Antigo Testamento está lá que condena os homossexuais. Ok. Mas aí a interpretação do contexto histórico vai dizer que se condenava a relação entre 2 pessoas do mesmo sexo porque Israel estava num contexto extremamente bélico, de conquista de território, que o que interessava é que as mulheres procriassem para ter mais gente para o exército. Então não era uma questão de ser pecado. Olha o contexto histórico. Então a gente produziu essa série, Inês, trazendo essas vozes para mostrar que isso sempre esteve ali no texto. Agora, isso é tipo do fundamentalismo religioso. Faz uma leitura seletiva da Bíblia, isolada. Pega um texto, isola, esquece o contexto histórico, esquece o todo do livro e diz o que quiser. Aí eu lembro de outra teóloga feminista brasileira, a Nancy Cardoso, que diz, gente, eu queria saber o que esse pessoal fuma quando fala de família tradicional. Porque você olha para o Novo Testamento e você não encontra esse modelo de família tradicional. A família de Jesus não era assim. Pois é, onde é que está, né? As pessoas chegaram lá, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. E ele diz, mas quem são minha mãe e meus irmãos? Ele tinha uma noção de família ampliada. Não era o pai, a esposa e os filhos. Não era essa a noção dele. Falar de aborto no Novo Testamento a gente só tem, no Novo Testamento inteiro, só tem um contexto tem 2 contextos de mulher grávida. Maria e Isabel. São os 2 contextos em que aparece gente grávida no Novo Testamento. Depois não tem mais. E em nenhum desses contextos se fala de aborto. E para finalizar, nesse sentido, quando a mulher é flagrada em adultério, todo mundo conhece essa passagem, tá? Vão matar ela apedrejada, porque supostamente ela cometeu adultério. Supostamente. E vamos supor que ela de fato tivesse cometido adultério. Maricel Mena Lopes é quem lembra isso. Se ela cometeu adultério, muito provavelmente ela podia estar grávida. Isso não é uma questão para Jesus, ele não pergunta, mas está grávida ou não está? Né? Porque dependendo, a gente apedreja, né? Não é questão para ele. O que importa para ele é defender a vida dela, e ponto. Acabou. Então, é fundamental. Aí eu digo, volta lá atrás, a gente estava falando, a esquerda precisa dialogar com os espaços da religião, dialogando com quem já está fazendo essa luta lá. E não daquele princípio arrogante, acadêmico, de que quem tem religião é porque não é tão intelectual. A academia ainda tem esse ranço, herança do iluminismo, de achar que Demais. O espaço de produção do conhecimento precisa estar separado da fé, da crendice, e esse modelo de universidade é muito prejudicial. É uniepistêmico quando a gente cresceu num contexto pluriepistêmico no Brasil, onde ficam os saberes indígenas, afrodiaspóricos, esses saberes são menos importantes, né? Enfim, já estou indo para outro lugar, mas é porque isso me indigna um tanto. Não, mas foi incrível, Lidomar. Foi incrível o que você falou. Ai, meu Deus. Dizia. Eu sempre prefiro que o Lidomar fale antes, mas aí o Lidomar fala e eu fico pronto, já foi dito tudo. Mas... Já falou tudo. Pensando no lance das teologias marginais, eu acho que essa temporada serviu assim, para muitas coisas para a gente. E uma delas foi meio que a separação que ocorreu na minha cabeça de teologia e igreja. Por quê? Quando a gente pensa, sei lá, teologia feminista, teologia negra, teologia queer, ou teologia inclusiva, né, colocar aqui entre aspas, a gente sempre vincula a uma comunidade. É normal a gente pensar dessa forma, porque se a gente tem uma comunidade que traz a teologia hegemônica, provavelmente a gente vai ter comunidades que tragam outras teologias. Só que a forma como a temporada, né, foi se desenrolando, eu cheguei na conclusão de que essas teologias, elas nos dão novas questões para pensarmos.
Então, não é apenas dizer que essa teologia é uma teologia totalmente diferente, mas essa teologia está trabalhando assuntos que uma outra teologia não está trabalhando e é um ponto que precisa ser tocado. E vou voltar aqui a algumas coisas, porque eu estava pensando no exemplo do aborto, novamente. É um tema sensível para a igreja, mas ao mesmo tempo que a gente se vê tendo que lidar com esse tema, quando a gente toca nele, quando as pessoas conversam sobre ele, a gente percebe algumas coisas que são meio gerais. Uma coisa, um exemplo disso muito provavelmente as mulheres, né, que fazem parte das comunidades de fé conhecem mulheres que passaram por um processo de aborto. E aí, eu sempre busco esse dado, quando eu estou conversando com alguém sobre isso, eu pergunto, beleza, você é contra o aborto? De certo modo, eu também sou, né? Se você está grávida e eu puder lhe ajudar a decidir pela vida dessa criança, eu quero lhe ajudar. Mas se você decidir que não quer dar continuidade à sua gravidez, você acha que é meu papel querer que você seja presa ou morta? Porque, no fim das contas, é isso que acontece. Se a gente trata o aborto como uma questão penal, as pessoas vão acabar presas, as mulheres vão acabar presas, e se a gente não trata isso como uma questão de saúde pública, as pessoas essas mulheres, né, essas pessoas que são mulheres, né, vão acabar mortas. Então, é uma decisão. Você acha que, pelo evangelho, essa pessoa deveria ser presa ou morta? Você concordando ou não com isso? E eu gosto também da ideia de que, não vou dizer que é fantasiosa, mas quando a gente pensa, por exemplo, a descriminalização, a gente pensa um amparo. Então, não é aquela coisa, cheguei no posto de saúde, bota para fora aqui, vamos abortar. Não, aquela pessoa vai precisar passar por um processo de amparo psicológico para saber se existem outras possibilidades. Com certeza. Então, quando a gente conversa sobre isso com outras mulheres religiosas, a gente percebe outra realidade. Eu, por exemplo, lá em casa, tive que conversar com meu pai sobre ideologia de gênero, porque apesar do meu pai não ser bolsonarista e não ser evangélico também, ele cresceu num ambiente de pessoas evangélicas muito conservadoras, né, que vieram da Assembleia de Deus e tal. Então, alguns pontos realmente são intocáveis. E uma coisa que eu não citei, né, Lindomar, nós somos licenciados em ciências sociais, ou seja, nós somos educadores. E, inclusive, nós estivemos trabalhando esses assuntos em escolas. E eu tive que fazer esse trabalho educacional de explicar para o meu pai que não é do meu interesse, não é do interesse da sociologia ou de qualquer outra ciência que trabalhe questões de gênero, que a gente transformar meninos em meninas e meninas em meninos. Não é da nossa área também determinar se uma coisa é pecado ou não, mas é pegar a partir da realidade, né, dados. Então, a gente não entrega kit gay na escola. A gente não entrega. Aí a mamadeira de piroca, cadê, né? Então, alguns pontos a gente tem que explicar de maneira muito simples que, olha, não é isso tudo. Isso não está acontecendo em escola nenhuma. Eu tô lá, eu tô fazendo esse trabalho, não existe a mamadeira de piroca nas escolas. Então, a gente trata como algo muito sério, que a esquerda precisa falar com a igreja, mas uma palavra que eu anotei várias vezes aqui no papelzinho que eu tenho do meu lado é micropolítica. Movimento social é muito importante. Massa, a gente poder se organizar, show, mas esse trabalhinho pequenininho que a gente faz, conversando, sei lá, com o meu pai, com o meu primo, com tal pessoa, e aquela pessoa entendendo que aquilo não é isso tudo, isso já é um caminho. O podcast surgiu disso, também, né? É importante. Então, virar voto. Muito virar voto é importante. massa. A gente está lá no período eleitoral, vai para a praça, eu fui virar voto, mas eu não quero virar voto, eu não quero chegar na véspera da eleição e ficar batendo boca com bolsonarista. Não quero. Não me convide para virar voto. Não me convide. Porque se eu perderia. Não, a Inês vai acabar xingando. Tem dúvida. Não, eu fui, né, acho que foi no segundo turno, né? Eu fui para a praça aqui do bairro que eu moro, que é o País Messejana. Fui lá para a Praça da Messejana
E eu passei, assim, umas 2 horas conversando com o cara, e o cara super razoável, mas queria votar no Bolsonaro justamente por medo, né, do que iam fazer nas escolas e tal. Medo do comunismo. E Antipetismo. e eu tive que perguntar para ele, olha, você quer... Ele tinha uma filha. Você tem esperança que sua filha chegue, por exemplo, à universidade? Ele falou, quero muito. E eu, pronto, pois saiba que isso é política pública. E que essa pessoa na qual você vai votar, ela tem um posicionamento muito problemático em relação ao acesso de pessoas das comunidades pobres, das comunidades populares, às instituições de ensino superior. E eu passei, sério, foi umas 2 horas para depois que esse cara saiu com a possibilidade de, nem de votar no Haddad, mas de não votar no Bolsonaro. A galera que estava organizando falou assim, tu passou esse tempo todo com esse homem, ele vai votar no Haddad. Eu falei, eu não sei. Aí perguntaram, por que tu ficou conversando com ele? E eu ia fazer o quê? Falou, vai em paz e vote no Bolsonaro? Não. Por quê? Porque não é uma conversa de 10 minutos que vai virar a chave na cabeça da pessoa. Se a gente for ficar... Não é véspera de eleição. Se a gente fosse agarrar nisso de novo, a gente vai continuar perdendo, né? Então, é uma coisa que a gente já precisa estar, ó. Eu fui mal sucedida. Eu tentei virar o voto da minha mãe, mas eu fiz até uma chantagem emocional muito pesada. Falei, mãe, olha... Chantagem emocional. A minha tática não deu certo. Tu ia proibir ela de ver os netos, sério? Eu sou servidora pública, eu sou jornalista, eu sou falastrona, eu falo as coisas... Se esse homem ganhar, mãe, ele vai me perseguir. Aí ela... Olha aí, tá vendo? Você que fique quieta! Você que deixe de falar! Fala, mãe, eu não vou me calar, você tá louca? Não vou falar. Assim, então eu vou ser presa. Você vai votar nele, e aí se ele der o pira e quiser perseguir todo mundo, ele vai me perseguir. Falei isso pra vários familiares, sair assim de grupo de família, falando assim, olha, não quero depois, porque a minha família, né, tinha um lance de todo mundo se conhece, aí a Lia... Tá no mestrado agora. Eu falei, não quero ninguém falando disso, não quero ninguém me dando parabéns se votou no Bolsonaro, porque é anular qualquer desdobramento profissional que eu possa ter na minha vida. Você não quer que eu esteja empregado, você não quer que eu esteja nem viva. Dito e sabe? feito, né, Lia? Eu lembrei... É isso. Eu lembro, vocês falaram, o Lidamar citou o Jamison, eu acho que foi até no episódio que vocês... Sim, o pastor Simões, é que eu chamo, é meu colega de turma. Jamielson, como dizia a professora Alba chamava ele de Jamielson. A pessoa se chama Jamielson, é o pastor Simões, é Jamielson. É Jamison, mas se escreve Jamielson. Tá legal. Nossa, eu consegui ouvir a Alba. Ele tem saúde. O problema a importante é isso, é ter saúde. Ele tem muita saúde, viu? Olha, Lidamar. Eu já vi a foto dele no Instagram, ele tem saúde, realmente. Vamos lá, para que o Simões é um preto muito bonito, gente. O Simões é um pretinho muito lindo, pelo amor de Deus. Vamos voltar. Só concluir o que eu estava falando aqui do Jamison, que ele citou, né, no caso das eleições que ele concorreu a senador, que ele recebeu votos de pessoas que não concordam com a pauta de esquerda de maneira ampla, mas que conheciam o trabalho dele. E, por exemplo, no bairro onde eu morava, né, que, enfim, é o bairro da minha igreja, é o bairro que praticamente eu moro, eu só não tenho minha casa lá. Mas eleição para vereador, as pessoas votam em quem está lá. Em quem está lá, em quem aparece, em quem está nos rolezinhos lá nas praças, sabe? Então, parte desse trabalho é muito simples, que é só estar lá, sabe? O movimento social faz muita coisa, mas as pessoas sabem dessas coisas que são feitas? Isso chega até onde? Então, é isso. É difícil, é ruim, mas é simples ao mesmo tempo. Eu acho, só bem rapidinho, e Inês, que isso é importante a gente deixar isso bem enegrecido. É sair desse lugar arrogante de achar que todo mundo que faz parte de uma igreja, que é católico, que é evangélico, é ignorante, é fundamentalista, enfim, tem muito isso, sabe? E eu acho que tem muito isso de uma parte da esquerda que é acadêmica, que está na academia, que aí acha que então, quem é religioso, a gente não tem que dialogar com essas pessoas. Velho, isso é um tiro no pé. É um tiro no pé. Verdade. Isso aí é um erro enorme. Inclusive, o pastor Simões, quando começou com a gente, foi uma das coisas que ele ressaltou foi isso. Que as igrejas, os pastores, seja lá os padres, ou seja quem for, estão lá todo dia junto com a comunidade. E que a esquerda não faz isso, deixou espaço Vai lá. de 2 em 2 anos, né? Tá entendendo? Vai
Foi isso uma das coisas que ele falou. Gente, a conversa tá muito boa, mas a gente tá na reta final. Eu queria muito fazer uma última pergunta, e que eu acho que é fundamental. No setlist lá, nos episódios que vocês já fizeram, tem diversos temas, inclusive de religiões, por exemplo, afro-brasileiras, candomblé, umbanda. Vocês falaram sobre islamismo, e eu queria saber como é que foi para vocês, como cristãos, abordarem essas outras religiões, e justamente por ser também meio tabu, inclusive na ideia de que nós temos, por exemplo, bem clichê de evangélico que, tipo, ai, tem medo dos pessoal do candomblé, né? Tem sempre essa coisa. Como é que foi e como é que a gente faz para desmistificar de fato essas outras religiões? Tu tinha medo, Lia? Ou isso é mentira? Esse negócio de medo é balela? Eu não tinha medo e depois eu fiquei assim, meu Deus, onde é que eu me meti? Por quê? Todo episódio que a gente gravava, e era um evento, assim, porque a gente muito mal acostumada, né? A gente chegava lá e tinha todo o universo. Eu achava que ia ser muito simples para mim separar a minha crença e a crença do outro, mas eu terminava o episódio e ficava, será que eu sou evangélica mesmo? Será que, sabe? E aí eu ficava... Será que eu não vou bater tambor também agora, né? Não, eu fiquei muito com isso no episódio sobre islamismo, porque apesar do lance, né, do lance cultural, são religiões, o cristianismo e o islamismo, que têm uma cosmovisão muito parecida, muito similar. Então, e ouvindo, né, as meninas falando, a Gillian e a Líbia, que, nossa, pessoas maravilhosas, foi uma conversa muito, muito boa, inclusive é um dos episódios que as pessoas mais gostam. Duas mulheres islâmicas feministas. Sim. Nossa, caramba. E aí eu terminei... Maravilhoso. Não é tudo talibã, né? Esse ponto é muito polêmico, né, Lidamar? Pois é. Mas para mim foi uma experiência boa até demais. Que eu ficava, meu Deus do céu, eu conheço tão pouco. E não era querendo, eu falo isso brincando, né? Mas não era querendo mudar de religião nem nada. Mas a gente percebe que a gente conhece muito pouco sobre as religiões. O que a gente conhece, muito provavelmente, meu filho, você sendo da antropologia, você sendo, sei lá, uma pessoa altamente desconstruída e tal, mas o que você conhece muito provavelmente vem de preconceito também, sabe? Então foi uma experiência muito massa e a gente terminou com essa sensação de insuficiência ainda, porque vez ou outra a gente recebe uma mensagem, tipo, fala sobre tal religião, não falaram sobre espiritismo, não falaram sobre... Pois é. Aí, Inês, então a gente tá ficou, né, com isso na cabeça de que é um ambiente muito amplo, e apesar da gente ter essa vontade de abordar religiões, a gente tem uma limitação que é, eu sou evangélica e também é católico, então a gente ainda está dentro desse espectro do cristianismo, né? Mas, sim, não houve nenhum medo, nenhum estranhamento grande, foi só tipo, meu Deus, tanta coisa. A gente teve esse cuidado, né, Lia, que eu aprendi isso na academia e aprendi do jeito ruim, que você quer que as pessoas conheçam aquela religião, chama alguém que é da religião para falar da religião, né? Não ia ser eu. Na antropologia, o meu campo grande de pesquisa é a antropologia da religião, hoje mais especificamente no mestrado, eu pesquiso relações raciais e branquitude no contexto das comunidades tradicionais de terreiro. Mas é muito indigno eu chegar enquanto pesquisador e falar da religião do outro, que por mais que eu observe, estude, não é a mesma coisa, velho. Então, a gente sabendo dessa relação, às vezes, muito problemática que a academia tem, a antropologia principalmente, chegar lá e extrair tudo, depois tchau e sumir, a gente desde o início decidiu que a gente iria trazer pessoas que são das religiões para falar das religiões. E quando a gente decidiu chamar a Umbanda e o Candomblé, não foi do nada. O Brasil é um país muito racista religioso, isso é racismo religioso, né? É importante fazer essa diferenciação. Quando a gente fala de religiões afro-indígenas e afrodiaspóricas, a gente não está falando simplesmente de intolerância religiosa. Tem um nome, é racismo religioso. Porque a gente está falando de tradições que estão ligadas às pessoas negras, às pessoas indígenas, e é só mais um desdobramento do racismo que está tão presente no país, né? Então, a gente quis, sabendo que o nosso público é sobretudo de pessoas que, se não estão ligadas à igreja, em algum momento estão, a gente queria que as pessoas conhecessem essas religiões, ouvindo de quem é na religião. E foi muito legal receber o feedback das pessoas de, caramba, o
candomblé não é o que eu pensava, né? Porque não era qualquer pessoa, a gente tinha uma Ialorixá, uma autoridade do terreiro, falando que não é qualquer pessoa, era a Tifa Miodara, inclusive, falando sobre. Então, foi uma experiência muito bacana. Para mim, não era bem uma novidade, porque como é meu campo de pesquisa, eu já ia a terreiro, tenho amigos que são de terreiro, então eu já conhecia aquilo, e exatamente por conhecer que eu queria muito dar a oportunidade que as outras pessoas também conhecessem, para desmistificar isso, né? E para além disso, as pessoas islâmicas, sobretudo as mulheres islâmicas no Brasil, sofrem muito com a islamofobia. É uma realidade muito presente no contexto brasileiro, né? A gente ouviu da Líbia, no metrô de São Paulo, de volta para tua terra, mulher bomba, volta para o teu... Sendo que a Líbia é uma mulher brasileira e é islâmica, né? Enfim, e desmistificar o islamismo está sempre ligado ao terrorismo. Gente, não é isso, de jeito nenhum. Ou dizer que a mulher é obrigada a usar o véu. Isso foi uma das coisas que eu achei mais massa da gente desmistificar. Os países onde as mulheres são obrigadas a usar o véu não é porque a religião obriga, é uma decisão política, é uma imposição política do regime político, porque a religião, a decisão de usar ou não do véu, segundo os preceitos da religião, é da mulher, ela decide quando ela vai usar e se ela vai usar ou não. O Islã não impõe o véu para a mulher. O lugar onde o véu, o abu, é obrigatório, é por conta do regime político que a lei está colocada, que muitas vezes é extremista, né? Então, enfim, algumas amostras e tal. Então, foi muito legal para a gente, num contexto onde há muita intolerância religiosa. No Brasil há. O Brasil é um país de maioria cristã, de católicos e evangélicos, e são, sobretudo, então, pessoas cristãs que são intolerantes religiosas e racistas religiosos. Então, a gente considerou que era muito importante pautar isso. Lia, Lidomar, a gente sabia que ia render muito a conversa, mas rendeu muito bem, maravilhosa a conversa. Não, é demais. A gente fica com vontade de saber mais. Eu só me lembro de um programa, não sei se só um minutinho, o Lidomar e a Lia conheciam um programa chamado Entre o Céu e a Terra. Passava de domingo na TVC, aqui em TVC, era TV Cultura. Entre o Céu e a Terra. Menina, era assim, eles escolhiam um assunto, por exemplo, o feminismo. Aí pegava a opinião de todas as religiões que eu nunca tinha ouvido nem falar, umas coisas poucas, assim. Tem uma que era Jurema, o nome da religião, era digamos assim, um braço de uma religião de matriz africana e tal. É uma deusa, mas Jurema, tudo, né? Pegava judeu, católico, evangélico, espírita, budista, hindu. Menina, era maravilhoso esse programa, eu assistia todo domingo. Eu adoro saber sobre religião. Não conheci. Muito bom. Acabou a temporada, foram 2 temporadas. Pois pronto, falei. Pois, brigadíssima mesmo. Assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Aí deixa um recadinho, assim, de tchau agora pra galera. Onde escutar vocês, está em todos os tocadores, redes sociais, deixa tudo aqui pra gente. Então, a gente está assim, em todas as plataformas. Você imaginar, o Hebreu tá lá. Porém, a gente tem pedido que, se possível, escute a gente na Aurelo. A gente está na Aurelo, a Aurelo é a primeira plataforma no Brasil que está remunerando os podcasts por player, né? É um valor pequeno, mas entre o valor pequeno e o nada do Spotify, eu prefiro que você escute a gente lá na Aurelo. O boicote vem. Conheça a nossa campanha no Apoia-se, né? Apoia o Hebreu, tá lá. Tá? A gente é um podcast totalmente independente. Vocês sabem bem como é que é fazer um podcast independente. Escutem a gente lá. A gente está agora na 3ª temporada do Hebreu. É a primeira que a gente está fazendo, que não é uma série, então os episódios são independentes. A gente já falou sobre cristianismo e direitos humanos, sobre espiritualidade e saúde mental. Vem um aí sobre Estado laico, mas não vou dizer quem é que tá, porque, olha... Enfim, escutem a gente em todos os tocadores. Olha, não dê spoiler. Top, Estado laico é boa. Lia, vai lá. Pois obrigadíssimo. Sim, gente, nós estamos também no Instagram, tá? Que é @ohebreu, e não apenas estamos lá para a divulgação do que a gente tem produzido como podcast, mas a gente continua essa conversa lá. Então, nessa temporada específica, a gente tem lançado por mês um episódio e um vídeo no finado IGTV, né? Um vídeo lá no Instagram, tá? Então, acompanha a gente lá. A gente também tem um grupo que a gente chama nossos ouvintes de Hebretes, para Hebretes, lá no Telegram. Olha aí, e aí o link legal. fica na nossa bio do Instagram, que é @ohebreu. E, né, queria chamar todo mundo novamente para a gente
já falaram disso, mas vamos para a manifestação, tá bom, gente? Vamos fazer alguma coisa. Não fui ontem, queria muito ter ido, mas graças a Deus estava tomando no dia minha 15 de segunda novembro, dose. a gente se encontra lá. Estaremos lá. Tá bem. Ai, parabéns, D2 tomada, pronto, aí valeu tudo. Porque tá difícil, não tá fácil aqui em Fortaleza conseguir essa D2, Sim. viu? Tem gente que tá Camila, lutando aí. só quero Tá dizer difícil. obrigado de novo e dizer Mas, que eu ganhei ó, um presente, porque eu faço aniversário na quarta-feira. Então eu não imaginei que eu ia sair de ouvinte das crianças para estar aqui hoje. Então um presente no mês de outubro para mim. Muito Massa. obrigado. Olha aí, Então, parabéns! e parabéns! Pronto, Feliz aniversário! Vocês que estão olha ouvindo o só, episódio já hoje, deixa- na terça-feira, dia 5, aniversário do Lindomar é dia 6. Né, Lindomar? É dia da A minha grande irmã filha. mandou um Bom. cheiro. Dia da minha filha, de Letícia. Ah, Lindomar, que e legal. só para registrar que eu adorei o uso do enegrecer, né? Em oposição a esclarecer. Eu vi que você Sim. falou várias vezes, e acho até que é mais adequado, né? Porque você destaca, enegrece. Achei que a gente podia adotar. Legal. Olha, eu acho bem de mais repente adequado. sim, de repente sim. Massa, Ó, gente. Obrigada. Muito legal. Então, vamos deixar um cheiro para todo mundo. Boa semana, gente. Se cuidem, meu povo. Se cuidem, fiquem bem. Beijo, Lia. Até a Beijo, próxima Lindomar. semana. Muito obrigada. Tchau.